Júlio, você pode contar pra gente como surgiu a ideia do personagem Boone? Bom, o Boone, ele na verdade surgiu a partir da minha mais preciosa relíquia de infância. Essa aqui é uma pelúcia de rã. Como eu disse, era uma pelúcia muito querida pra mim e eu acho que ela me representa e foi quando eu comecei a criar o meu apreço pelos sapos e pelas rãs. E depois disso, também outra participação importante é Little Big Planet, o meu primeiro videogame. E eu jogo bastante ele. Ele tem a opção de você personalizar os personagens e um dia eu personalizei o meu personagem jogável como o Boone e eu fiquei encantado em ver ele fazendo toda a aventura que eu gostava tanto quando criança. E aí eu tive a ideia de, se eu pudesse ter o Boone se aventurando no seu próprio mundo. E como você pensa um projeto com esse personagem? Esse projeto seria uma história de fantasia e aventura. É uma coisa com uma estética fofinha e bonitinha, com momentos doces, que ao mesmo tempo teriam momentos mais profundos e mais maduros, às vezes até mais sombrios. Você pode mostrar como o desenho do personagem evoluiu ao longo do tempo? Claro, o Boone, eu comecei ele desde os meus talvez 6 anos, quando eu estava já aprendendo a desenhar um pouco melhor. E ele era bem simplesinho e bem mais próximo de como a pelúcia realmente é. Foi com o tempo que eu decidi dar ele umas características um pouco mais únicas, um pouco mais de liberdade criativa da minha parte, como os olhos azuis e brilhantes dele. Esses olhos, a paleta de cores também mudou um pouquinho junto com o formato dele. Eu estava começando a considerar um pouco mais como a anatomia dele ia funcionar e eu estava tentando imaginar como ficariam os detalhes melhor. Inicialmente as bochechas deles eram círculos, mas eu acabei decidindo mudar para rubores, que eu acho que fica mais bonitinho dessa forma. E eu deixei as cores dele um pouco mais pastelizadas ao invés de neon. E quais as aspirações e os planos para o futuro do Boone? Se eu não conseguir tempo para fazer uma série de webcomic, eu talvez consiga fazer uma série de animação do Boone. Uma animação com estilo tradicional, misturado de cutout com uma estética meio pintada giz à mão, só que com alguns realces digitais, como por exemplo efeitos de brilho ou alguns outros efeitos especiais, parecido com a webcomic Cucumber Quest, ou como alguns trailers promocionais de Cookie Run Kingdom, por exemplo. Júlio, você pode falar pra gente mais um pouco sobre os personagens da franquia Boone e sobre o ambiente em que ela se passa? É claro. Bom, eu pretendo que a franquia funcione com vários mundos diferentes, mas as aventuras principalmente iriam ocorrer no planeta Star Nova, um planeta de natureza mágica e extravagante, onde o Boone vive com outras criaturinhas que se assemelham com animais reais ou são simplesmente seres inventados. Personagens nós temos a Sarah, uma insetoide borboleta que se transforma a melhor amiga do Boone, e eles também têm um arco romântico. A gente tem a Rainha Caliant, uma monarca de uma tribo de formigas guerreiras flamejantes. A gente tem o Capitão Marshall, um crocodilo pirata que gosta de se aventurar pelos mares. E essencialmente é isso. Mais em breve a gente vai surgir com outros conceitos de personagens, de vilões. Algum recado final que você gostaria de deixar? Bom, sim, alguns. Apesar da minha estética, a minha estética artística para a franquia, eu quero que ela seja uma franquia que compasse todo tipo de público, tanto crianças quanto jovens adultos. Eu acho que vai gostar de participar dessa comunidade. E a mensagem principal que eu quero abordar: se você consegue expressar arte ou fazer algo que inspire os demais, use isso. Use isso porque a inspiração é um dos fatores que mais move a humanidade positivamente. Mesmo que às vezes o mundo diga o contrário, a gente precisa de você, a gente precisa da sua contribuição para uma sociedade feliz.